Direito Tributário 7, vídeo 2, elementos de um tributo. Bom, gente, então vamos agora estudar o tributo em si. Vamos dar uma vasculhada nele. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos olhar quais são todos os elementos que constituem um tributo. A Constituição Federal, ela atribui a cada ente da federação a competência para instituir um tributo. Ela vai dar diretrizes gerais e cada ente vai estabelecer o quê? O fato gerador, a hipótese de incidência, o sujeito passivo, o sujeito ativo, a base de cálculo e a alíquota. São esses 6 elementos que vão ser muito importantes para a gente conseguir compreender cada um desses tributos. Então vamos começar pela primeira. O que é o fato gerador? O fato gerador é uma situação que é definida em lei como sendo necessária e suficiente à ocorrência de uma obrigação tributária. Essa situação fática, ou seja, esse fato ou conjunto de fatos, é que deve ser definida em lei. Se não tiver definida em lei, não tem como haver o fato gerador de um tributo. Deixa eu pegar um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, IPTU. Qual é o fato que gera o tributo IPTU? É ter a propriedade, o domínio útil ou a posse de um bem imóvel naquele exato período em que incide o tributo, que é no dia 1º do ano na maioria dos municípios do Brasil. Então, o fato gerador é ser proprietário, ter a propriedade ou o domínio útil ou a posse desse bem. O que é o fato gerador, por exemplo, do imposto de importação? É a entrada do produto no território nacional. Então, são esses fatos que geram o tributo. Por isso, fato gerador. E a partir disso, qual é a hipótese de incidência? A hipótese de incidência é essa descrição fática que se tem na lei. A lei diz, então, que o fato gerador do tributo tal é esse. Portanto, quando acontece na prática, há a hipótese de incidir o tributo. Deixa eu concretizar um pouco isso. Existe o fato gerador, então, do imposto de importação, que é entrada de um bem no território nacional. Eu importei algo da China. Quando eu importei e esse bem entrou, deu a entrada no território brasileiro, ocorre a hipótese de incidência. E é com a ocorrência dele que nasce, então, a obrigação tributária, que é a obrigação do sujeito passivo, normalmente nós todos, de pagar o tributo incidente sobre esse fato gerador. Quem é o sujeito passivo, para a gente esclarecer? É a pessoa física ou jurídica obrigada por lei ao cumprimento dessa obrigação tributária. O sujeito, ele pode ser direto ou indireto. O sujeito passivo direto, é aquele contribuinte que tem a relação direta com o fato. Eu importei o computador da China. Então, eu sou o sujeito passivo direto. Agora, em algumas situações, legalmente se define um sujeito passivo que não é o sujeito passivo da ação. Ele é denominado de substituto tributário, que é o sujeito passivo, então, indireto. O que é esse substituto tributário? É uma pessoa que a lei determina que ele substitua o verdadeiro sujeito passivo. Em várias situações, a lei determina, por exemplo, que no caso do ICMS, há um substituto tributário. Ao invés, por exemplo, de um restaurante pagar o ICMS sobre o vinho, é um exemplo bem concreto, quem é o substituto tributário? É a indústria vinícola. Ao invés do supermercado pagar, quem paga, quem recolhe antes é a indústria vinícola. Atualmente, em várias cadeias produtivas, é a indústria que tem sido a substituta tributária de toda a cadeia. Então, ela recolhe o valor que incide em toda a cadeia e antes. Claro que isso tem uma repercussão bastante pesada no dia a dia, porque você tem que adiantar a caixa, etc. Mas essa é a lógica de quando a lei determina um substituto tributário. Quem é o sujeito ativo da relação? Bom, se o passivo é quem paga, o ativo é quem recebe. Então, é a pessoa jurídica de direito público que é titular da competência para exigir o cumprimento dessa obrigação tributária. Pode ser quem? A União, os estados ou os municípios. São eles que são os sujeitos ativos da tributação ou desse tributo específico. E o que é a base de cálculo? A base de cálculo é a base legal estabelecida na lei sobre a qual vai incidir a alíquota do tributo. Se eu pegar, por exemplo, o IPTU, vai ser o valor venal do imóvel.
tá? Essa é a base de cálculo. Se eu pegar o ICMS, qual é a base de cálculo? É o valor da compra e venda do tributo. Então, é o valor estabelecido, que a lei vai escolher qual é, para que incida a alíquota, que vai dar origem ao valor do tributo. E por fim, então, a alíquota. A alíquota é um percentual legalmente estipulado que incide sobre a base de cálculo, constituindo uma porcentagem, essa porcentagem específica, o tributo devido. Essa alíquota, em regra, ela é ad valorem, ou seja, um percentual, 10%, 5%, mas ela também pode ser ad rem, é importante lembrar disso. Então, só por um exemplo, qual é o ICMS do vinho em São Paulo? O ICMS do vinho em São Paulo é 25% do valor de venda do produto. Então, a alíquota é 25%. E a base de cálculo que eu aplico essa alíquota é o valor de venda do produto. Algumas coisas, alguns elementos que eles não são os elementos do tributo, mas que é importante vocês conhecerem para compreender como se aplica ou não. Um conceito, imunidade. O que é imunidade? É a situação em que é declarada pela Constituição Federal que uma determinada pessoa ou uma determinada situação está imune à obrigação tributária. Isso quer dizer que aquela pessoa, aquela situação não vai ter a incidência. Por exemplo, papéis para jornais e livros são imunes de tributos segundo a Constituição. E entidades religiosas são também imunes de determinados tributos segundo a Constituição Federal. Que é diferente de isenção. A isenção ela é estabelecida em lei. E é a lei que vai dizer que naquela situação, aquele grupo de pessoas ou aquela situação está isenta do pagamento. Então, se a lei for revogada, a isenção cai, que é diferente então da imunidade, que é constitucional. Importante, tá? A isenção não significa uma dispensa do tributo devido, mas uma exceção à regra jurídica da tributação. Além da imunidade e da isenção, eu tenho uma coisa chamada não incidência. Não incidência é aquela situação em que o fato ocorrido não se caracteriza como um fato gerador. Por exemplo, pensar. Tem algum fato gerador descrito em alguma lei dizendo que eu pago tributo por pensar? Não. E tem uma frase, né, não sei se já ouviram falar disso, que pensar não paga imposto. Porque esse fato gerador não está previsto na lei. Então, por enquanto, a gente está livre para pensar. E para a sorte de algumas pessoas, a gente também ainda está livre para falar. Não pagamos imposto por palavra falada. Então, o que é basicamente não incidência? São aquelas situações que ocorrem o tempo todo no nosso dia a dia, mas que não tem um fato gerador previsto na lei. E, em decorrência disso, pode haver uma obrigação tributária. Espero que vocês tenham curtido essa aula.